Vocês não estão sós, tem mais gente como vocês, a gente existe, a gente entende, e sintam-se abraçados. E abraçados, e abraçados. Que vídeo bom, né, para a gente começar a nossa conversa. Eu estou muito feliz de estar aqui, a convite da minha amiga, a professora, doutora em educação, mulher incrível, e também mãe, a Thaís Emília. Professora Thaís Emília, você tá... Olha, Thaís, não estou te ouvindo. E você é uma convidada muito especial. Dê um oi aí. Oi, tudo bem? Tá ouvindo? Tudo, estamos ouvindo sim. Uma conversa muito especial hoje sobre mães. E eu que sou uma mãe muito diferente, porque eu não sou mãe, mas ainda me reivindico pai de um homem já de quase 30 anos, vou fazer essa mediação. Mônica Porto, maravilhosa, mulher, mãe, feminista, que luta por tantas coisas, mas sobretudo por ser uma mulher, uma mulher com uma mãe zelosa. Você está aí? Mônica, Oi, como vai? Tudo bem? eu sou Mônica. Bom, Tudo. Vamos falar daqui a pouquinho, Mônica. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vamos começar a nossa conversa. Eu acho acho que Mônica está com um probleminha no áudio, está falhando. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de pedir a vocês que se apresentassem. Quem são vocês? Digam aí para nós. Thaís, habilita o microfone. Vamos começar? Eu sou a Thaís, eu estou hoje como presidente da ABRAE, da Associação Brasileira Intersexo. Estou porque tive um filho intersexo em 2016 e acabei dedicando toda a minha vida à causa intersexo, porque eu fiquei tão angustiada quando eu tive um filho intersexo e eu ver tantos direitos violados, o corpo, a identidade, a existência do bebê intersexo tão negada, que isso me mobilizou muito. Então, eu acabei, assim, virou a minha causa, né? Porque você vê um bebezinho inocente não poder existir perante a vida, você tem um filho negado, né? Tem a nossa natureza negada, então eu acho isso muito pesado. Então, eu estou como mãe de intersexo. O Beto está aqui hoje também, como pai de intersexo. Se apresente. Elisberto, pai de intersexo. É isso. E aí eu vou dar um salve aqui também, Thaís, agora, para a queridíssima Cássia, que acabou de chegar aqui. Cássia, querida, dá um oi inicial. Olá, gente. Boa tarde. Consegui entrar. Bom, a discussão com você fica muito mais rica. A Mônica está fazendo já um coração para você, ó, de boas-vindas. Eu queria dizer o seguinte, para mim é um motivo de muita honra estar aqui fazendo essa mediação. Eu queria começar perguntando o seguinte, de onde vocês falam nessa discussão? Porque a gente está falando de lugar de fala, muita gente não sabe o que é isso, e é importante que a gente diga a partir de onde que a gente está falando. Eu, por exemplo, tive uma relação mais estreita com pessoas intersexo na militância, mas sobretudo quando isso chegou dentro da minha sala de aula. Quando eu comecei a ter alunos dentro da minha sala de aula e a gente não tinha muita literatura específica para essa finalidade. E aí eu quero saber, como que a discussão intersexo chegou para você, Mônica? Mônica? Mônica deu um probleminha. Cassinha, vamos você? O que você pode dizer aí? Então, Sara, vou contar um pouco, vou me alongar um pouquinho, porque
porque assim, a questão foi com a minha filha, mas antes, quando ela se entendeu pessoa trans, né, mulher trans, eu acabei encontrando mães pela diversidade e buscando mães de trans para conversar, né? Foi difícil encontrar, porque essas pessoas se escondem, ou sem ter vergonha, ou sem ter medo, tem uma confusão danada na vida das famílias, é bem difícil, dolorido, às vezes assusta, o medo é imenso. Então, quando eu digo assim, quando a pessoa sai do armário, a família se tranca lá dentro. São várias e várias questões. Então, eu fui dentro mesmo do Mães pela Diversidade, procurando outras mães para conversar, trocar experiência e ir compreendendo melhor minha filha. Eu já tinha buscado outro tipo de compreensão em amigos da minha filha, posicionamento deles, lendo, mas eu queria outra mãe para fazer essa troca. E foi meio complicadinho de encontrar por todas essas questões. Nós nos juntamos num grupo, inicialmente um grupo de WhatsApp, né, para bater papo, conversar, depois de muita luta, muito batalhar, encontrar pessoas, e hoje a gente se apoia, se ajuda, conversa, produz, tá? Um movimento maravilhoso a partir dessas famílias de pessoas trans. Neste caminhar, conheço Thaís. E começo a entender melhor minha filha, porque ela é pessoa intersexo. Mas até então, isso não era uma questão para mim, ou eu achava que não deveria ser. Agora, conhecendo nos detalhes e sabendo mais, ouvindo pessoas adultas e tudo, eu entendo que minha filha fez uma transição compulsória. Ela fez uma transição de gênero forçadamente. Ela não necessitaria passar por tudo que passou, ou grande parte do que passou na vida, porque lá atrás, quando nasceu, quando era criança, foi, digamos, meio que forçada, eu acredito, a gente a criar como menino. Ou seja, precisa quebrar esse conceito de que médico indica gênero. Como é que assim, nasce e o médico vai decidir o gênero? Não dá. A minha história comprova isso, não dá. Tem que esperar a criança, se ela apresenta questões intersexo, aguarda. Não é urgente uma cirurgia, não é caso de, necessidade extrema, aguarda. A criança vai demonstrar, vai falar, vai se expressar, e aí a gente vai caminhando melhor junto com essa criança, porque com a minha filha não deu certo. E graças a Deus ela não sofreu grandes problemas, mas, gente, tem criança sendo mutilada. Uhum. A gente vai voltar nisso, Cássia, para poder entender melhor o que é essa transição compulsória, o que é que você sentiu enquanto mãe, mas, sobretudo, o que é que a sua filha foi sentindo e que você começa a tomar como dor, né? Porque a gente sabe que você, enquanto mãe, a gente sai de um lugar de inexistência e de uma discussão, não, essa discussão não é minha, né? Isso aí é uma discussão deles. De repente você é interpelada, você é chamada para uma discussão que está intrínseca num corpo dentro da sua casa. E aí você é convocada a falar, olha, eu não vou me ausentar dessa discussão, né? Então a gente vai voltar a entender com você isso melhor daqui a pouquinho. Deixa eu pedir para a Thaís dizer de onde ela vem, quem é o lugar de fala dela nessa discussão, apesar de todo mundo já saber quem é a Thaís, acho que é bom a gente estar falando nessa questão de ser mãe. Por que a gente está falando com mães, não é? Thaís. Microfone. Olá. Então, eu penso assim, a causa intersexo é diferente de todas as outras siglas, né, do movimento LGBTQIAP+, eu penso que a questão intersexo, a gente luta pelos que vão vir. A pessoa, o adulto intersexo, está lutando pelos que vão nascer, para que não seja mutilado, para que tenha a sua integridade física e psíquica respeitada, né?
Então, como é uma questão biológica, uma questão do sexo, do nascimento, quem tem a tutela e as decisões da vida dessa pessoa até os 18 anos, é bastante tempo. É a mãe, é o pai, é a pessoa que tem a guarda daquela criança, é quem está educando, quem está criando. Então, é muito importante, né? Hoje, se eu for pensar na ABRAE, a gente tem algumas mães, mas a gente vai ter as mães que se mostram um pouco mais, né? Que são poucas, e quem acaba tomando frente disso sou eu e a Cássia, né? Que a gente acaba divulgando mais a causa. Existe uma série de porquês em relação a isso. A gente sabe como funciona a sociedade, os medos que qualquer mãe tem do filho. Às vezes, saberem a condição intersexo do filho, a mãe tem medo de que isso seja motivo de curiosidade da vizinhança, na escola, a gente tem aquele receio todo, né, de proteção. Mas a gente entende que tornar natural a condição intersexo tem muito mais ganho, porque acaba protegendo, acaba mostrando, porque se a gente pensar que 1 a cada 100 nascimentos é um bebê intersexo, tem muitos, então muitos estão, a superproteção que acaba, né, na verdade, atrapalhando, né? Então, eu vejo que enquanto mãe, toda a minha militância começou enquanto mãe de intersexo, eu já era militante na área de feminismo, de direitos humanos e na área de educação, inclusive educação especial, porque eu trabalhava com crianças especiais e adultos especiais. Eu trabalho muito, até hoje, na parte de psicopedagogia, na clínica, né, com adultos que têm alguma questão, né, de diversidade, de inclusão. E aí, quando eu tive meu filho, Jacob, eu vi que era um setor da sociedade tão desamparado. E eu comecei uma militância pensando justamente que se fosse naturalizado, a compreensão social seria melhor. Porque se eu tenho um filho síndrome de Down, eu não estou comparando o intersexo com uma questão de uma deficiência cognitiva, mas só para colocar. Eu tenho um filho... São condições de nascimento. Né? O que a gente está citando aqui não é nem a condição de deficiência ou não, mas são condições de nascimento. A gente entende que existe uma formulação aí que vai colocar essa pessoa numa outra condição. Mônica, daqui a pouco você se apresenta. Tenta ganhar uma estabilidade aí com a sua conexão. Tá complicado essa internet. Desculpa, Thaís, continua. Não, aí é uma condição congênita. Então, por exemplo, eu percebo assim, eu tenho um filho autista. A aparência dele não mostra que ele tem uma síndrome, entendeu? Então, quando ele faz algumas coisas, as pessoas em volta julgam como, nossa, sem limite, sem educação, nossa, que é bobalhado. É isso que a gente entende nos olhares em volta. Se ele fosse síndrome de Down, que traz um rostinho mostrando que é uma criança especial, a compreensão é maior, as pessoas em volta. E eu penso a mesma questão com o intersexo, não que de mostrar, mas de que se as pessoas entendessem, olha, tem a criança que nasce do sexo masculino, feminino, e tem as intersexo. E é uma condição natural. Isso, com o tempo, ia se desconstruindo como algo, assim, anormal, quanto algo, assim, até místico, a gente chega a pensar. Eu vejo mães que me falam assim, eu acho que minha filha era siamês, acha que é como se fosse 2 em um corpo. Então, acontece muitos pensamentos, as mães acabam passando por... tentando justificar ou fantasias. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a esfera da mãe de intersexo, ela é muito pouco debatida. A gente, enquanto a Braille, é a primeira vez que a gente está trazendo esse tema público, as mães conversam muito, assim, entre elas, mas, assim, são muitos questionamentos, desde a gravidez, de desconstruir com a questão do sexo binário, é a questão de como a sociedade, a escola, a igreja, os vizinhos, o vô, a avó, a tia vai aceitar, como que eu vou educar, então tem esse debate. Então, assim, eu queria trazer, essa é o lugar de fala da mãe. Eu sei que eu estou falando demais. Não, mas você não está falando demais. Acho que você está falando... uma questão de pensar assim, porque a mãe que vai decidir sobre esse corpo por pelo menos 18 anos. Então, elas têm que ter consciência de que essa decisão não cabe a ela. Agora, eu estou só chamando a atenção para um detalhe. A gente vai esmiuçar isso aqui para entender melhor todas essas questões. Porque, assim,
Se a gente já começa dando como todo mundo sabe do que a gente está falando, a gente acaba perdendo muita coisa. E aí eu quero voltar nessa gravidez algumas vezes, eu quero voltar no parto, voltar nessas coisas que a gente tem como natural, né? A Mônica caiu de novo. Vamos esperar a Mônica ter uma estabilidade para ela poder falar. Mas antes disso, queria até perguntar para você, Cássia, abra o seu microfone. A gente precisa discutir uma coisa que deveria ser do respeito ao indivíduo. Por que é tão difícil falar disso? A gente vê nas chavões de grandes grupos as pessoas falando: somos todos iguais, somos todos iguais. A gente precisa ainda discutir em 2020 essas diferenças? A gente não é igual, Cássia? Conta pra gente. Tá aberto, né? Tá me ouvindo? Eu penso assim, Sara, eu penso, vejo, sinto e vivo assim. Ninguém é igual, né? Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente, cada um tem a sua singularidade. Mas quando se diz, você levanta siglas, LGBTQIA+, somos todos iguais. Não, somos todos seres humanos, ok. Mas temos especificidades entre as letrinhas, ok? Somos todos iguais enquanto seres humanos. Temos todos os direitos. Mas cada um tem a sua, né? Eu tô com meu cabelo curto, eu não tô pintando. Tem alguém que pinta, tem quem é alto, quem é baixo. Por aí, somos todos diferentes e temos especificidade. Eu acho que é isso que é o... E qual que é a especificidade do corpo intersexo? Você está pensando nisso aí? Deixa eu pegar a Mônica enquanto você elabora essa resposta. Mônica, seja bem-vinda. Abra o seu microfone, fala com a gente, se apresente, diga o que você quiser. A gente está com uma conexão instável com você, mas vamos tentar fazer isso. Abra o seu microfone, por favor, e seja bem-vinda. Boa tarde ainda, né? Eu sou a Mônica, eu sou pessoa intersexo, sou presidente da Comissão de Direitos LGBTQI+, do AB, sou advogada. Eu acho que é importante dizer que a primeira pessoa intersexo que, eu não digo nem que se assume, mas que levanta a bandeira do intersexo a ser presidente de uma comissão. Então, isso não deixa de ser uma vitória para a nossa comunidade. E eu tenho muito orgulho de poder fazer esse papel, por mais que seja também, né, um peso muito grande, porque se eu fizer alguma coisa de errado, né, eu vou estar, como se diz, dando a cabeça a prêmio, mas eu acho que é importante de poder, estou botando entre aspas. Mônica, você, mais uma vez, a sua conexão, ela tá variando. Eu vou pedir para que você desligue, se você tiver mais de um aparelho de internet conectado, que você desligue ou fique próximo ao roteador, porque você está caindo, a gente quer muito te ouvir, muito, e a gente não está conseguindo te ouvir, está travando. Deixa eu ver. Eu vou sair e depois eu volto. Tá Fale agora, parece que ficou estável. Para ver se melhora. Sim. Olha, vamos lá. Consegue falar, Mônica, agora? Eu com a vontade danada de ouvir Mônica. A Mônica, que é uma coisa quase que histórica para a gente, né? Porque ela vai lá disputar dentro da lei tantas coisas. Mônica, espero você entrar de volta então. Thaís,
Diga pra gente o que é, como que foram as, as complexidades e o que uma mulher hoje grávida de uma criança intersexo, qual que é a primeira coisa que ela pensa e o que ela deve fazer nesse momento? Ela sabe que você tem uma criança intersexo na barriga. Como que foi esse processo para você? Então, esse processo para mim, eu acho que eu não posso me comparar com as outras mães, tá? Porque eu já tinha, eu falo assim, eu não era uma pessoa padrão, hétero, cis normativa, então não dá para comparar a minha postura e a do Beto, eu acho, com a maioria dos pais, porque, por exemplo, o Beto trabalhava com evento LGBT, então eram outras vivências. Eu já tinha passado muitas vivências na minha vida, já tinha tinha uma questão também, por exemplo, eu ser bi. Então, para mim, algumas coisas é muito mais fácil você romper com binarismo. Então, não dá para comparar a minha vivência, eu acho, com a da maioria das mães. Então, por exemplo, para mim, a minha preocupação maior era, meu filho, Jacob, ele tinha uma cardiopatia congênita muito grave e uma questão do cerebral, né? São 2 órgãos vitais, essenciais para a vida, né? Então, quando vem com 6 meses, né, o diagnóstico, né, porque é assim que os médicos passam, né, a gente tem toda uma luta de humanização pelo termo intersexo, mas a gente tem que falar que como as mães recebem esse tema, né, então chega, olha, provavelmente ele tem uma genitália ambígua e não dá para saber se é um pênis ou uma vagina, deve ser um clítoris aumentado, e isso, junto com o quadro da microcefalia e da cardiopatia, faz confirmar e se configurar numa aberração. Então, o bebê, você tem que se preparar, porque na hora do parto você pode se assustar, porque ele pode ter uma aparência horrível. Então, assim, foi passado. Só que a gente... não é negação psicológica, não foi nenhum desses mecanismos, não. A gente já vinha desde o primeiro ultrassom lidando com um filho que pudesse ter uma morte súbita na minha barriga. Então, a genitália não ia fazer com que ele morresse. Então, para mim foi diferente, porque não era um bebê saudável, e aí vem mais a questão da genitália. Já tinha toda uma outra preocupação. Daí a gente olhou um para a cara do outro e pensou, e aí, o coração, como que tá? A gente queria saber do coração. Então, assim, é diferente. E aí o médico até falou assim, nossa, vocês são muito tranquilos, vocês são muito calmos. Porque uma outra equipe falava até em indicação de aborto, interromper a gestação no 6º mês, né? E deixo bem claro que essa postura não era do meu obstetra, era de uma outra equipe que começou a interferir, porque para essa outra equipe, nosso filho sairia muito caro para o convênio médico, né? Então, tinha que acabar logo, porque ia dar muito gasto para o convênio, eles eram donos de hospitais e tal, né? Mas, então, assim, não dá para eu comparar. Mas as mães que me procuram para conversar, normalmente o bebê está ou com 1 mês, né, de vida, às vezes quando descobre já está com 1 aninho, 2 aninhos, elas normalmente estão muito angustiadas. Tem uma mãezinha que o filhinho dela está com câncer e é paliativo, né, está esperando um transplante, e eu fui visitar essa criança na UTI, conheci essa mãe, tudo, já conversava com ela pelas redes. E quando ela me viu, ela me abraçou e chorou. E eu pensei, e aí ela falou assim para mim, chorando, é você que tem um filho igual o meu? Aí eu pensei, que ficou na UTI, né, em estado grave. Aí eu falei, sim, ai, hermafrodita igual o meu. Aí eu pensei, olha só que desesperador, como que isso é colocado na cabeça das mães, porque ela estava mais angustiada e mais feliz de encontrar outra mãe de um bebê intersexo do que uma mãe de UTI, porque a mãe de UTI, ela tinha várias em volta dela ali. Tinha várias crianças que também estavam na UTI por causa de câncer, por causa de cardiopatia, e ela podia trocar essa experiência todo dia. Agora, a mãe de intersexo, a primeira mãe de intersexo que ela viu era eu. Então, ela me abraçou, chorou muito, e foi muito traumático a forma como as equipes lidaram com o filho dela. E diferente de mim, era uma mãe assim, inserida toda nesse contexto, completamente hétero,
ela tinha já... Então, assim, é diferente. Então, eu acho assim, quando alguém pergunta para mim como foi, a minha reação não dá para comparar. É diferente. Eu fiquei chateada quando o Jacob nasceu, porque quando ele vem para a sociedade não aceitou meu filho, porque não quis dar uma certidão de nascimento, mesmo tendo uma lei desde 2012. Não aceitou o corpo dele do jeito que era, ficavam insistindo em fazer uma cirurgia para fazer uma vagina e que eu educasse como uma menina. Então, essa pressão toda social, porque a gente aceitava, mas a sociedade não aceitou nosso filho do jeito que ele era. Então, a gente teve que resistir, debater com os médicos, falar que a gente queria que o corpo dele ficasse daquele jeito, que ele pudesse escolher e de falar em educação neutra, mesmo até alguns médicos que, médico é médico, não é especialista em educação, não é pedagogo, falarem assim, você educa ele como menina, a gente faz uma vagina nele, daí eu falava, nossa, que frase ambígua, então você mesmo não tem certeza do que você está afirmando, né, como se a educação tivesse esse poder. E o principal, o que um médico sabe sobre educação? Ela põe essas fotos, ela quer que eu choro. E esse vídeo aí é lindo. Se você for por esse vídeo, a gente usou esse vídeo para passar para os profissionais de saúde para sensibilizar da expectativa, da felicidade, por exemplo, que a gente estava de ter um filho intersexo, o nascimento do Jacob, né? E aí, nesse momento, eu já tinha descintado um termo que ele podia morrer no parto. E aí, o que acontece, né? A Sara quer que eu chore. E eu estava com um ataque cardíaco muito forte no parto. Quero que você chore nada. Porque eu fico pensando em todas essas coisas. Cadê Cássia, cadê Mônica? Chamar todo mundo aqui. É porque a gente fica pensando o quanto demora, Thaís, para que essas mulheres encontrem outras mulheres para poder falar de suas dores e que essas dores sejam ressignificadas e se transformem em alegria. Porque toda vez que eu te vejo feliz nas suas redes, nos seus vídeos, e são vários, toda vez eu tenho a impressão que você trouxe essa força exatamente da sua dor. Você ressignificou. Queria que Cássia, inclusive, respondendo a pergunta que eu já te havia feito, dissesse também como que foi para ela a gravidez dessa criança que nasceria intersexo. E aí alguém disse assim, somos todos iguais, e eu trago Boaventura de Souza Santos, que diz, temos o direito de ser iguais quando as nossas diferenças nos inferiorizam. Mas temos o direito de ser diferente quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Ou seja, quando eu estiver sendo colocada em uma condição inferior, aí a gente vai clamar por igualdade. E é isso que a gente está fazendo aqui. Por isso essas mães são tão importantes. Cassinha, querida, diga pra gente, dê a sua letra, abre esse microfone, fala pra gente como que foi a sua gravidez e quando é que você começa a perceber que você ia ter uma questão que era uma questão muito maior e que talvez você nem soubesse que daria conta, como dá tão bem hoje. Eu não sabia mesmo. A minha gravidez já foi bem diferente da Thaís. Eu só fui informada quando o bebê nasceu, o médico falou que eu deveria aguardar. Foi só isso, gente. Aguarde 15 dias para sair o resultado do exame de sangue, para decidir um nome se você vai registrar como menino ou menina. Ponto. Não foi falado na questão intersexo, não foi explicado e deveria ter sido explicado, isso faz 26 anos, tá? Deveria ter sido explicado devagar, para a pessoa compreender, porque a pessoa acabou de parir, ela está ali completamente sensível, e eu entendo que isso deve ser conversado durante o pré-natal, né? Para ir explicando o que talvez possa vir a acontecer ou não, e devagar, e não um susto. No meu caso, nem susto, eu fiquei assim, sem reação, né? O médico vem e fala uma coisa dessa, mas ele fala com segurança, com certeza, muito bem ali de branco na tua frente, ele é a autoridade máxima para você nessa hora, certo? Ninguém vai
E em volta ninguém tinha como questionar porque não tinha o mínimo conhecimento. Nada, era zero. E eu acredito que a maioria das mães, porque se hoje não se discute, não se fala, não se trata num pré-natal, então é zero, ninguém conhece, ninguém viu, né? Nem ouvi falar novo. A sua gestação foi quando? Quantos anos já tem? 26 anos tem minha filha. 23 anos. Então já não é mais uma criança, é só um bebezinho nosso, né? Que eles não vão crescer nunca. Nunca vai deixar de ser o bebê. É meu bebê do mundo. Isso. Ô, Mônica, vem pra gente aí, tenta falar agora, Mônica. A gente com vontade de te ouvir. Fica bem ruim a minha internet. Então, sou Mônica, presidente da Comissão de Direito LGBTQI+, da OAB Sergipe. Sou pessoa intersexo. E estou aqui, né, mais para falar da questão jurídica da situação. Como a Cássia falou, os médicos deveriam informar. Mas eu, particularmente, culpo muito a legislação. Vou tentar falar numa linguagem mais acessível. As pessoas, quando vão registrar os filhos, na lei de registro civil, existe um artigo que tem a obrigatoriedade de marcar o sexo masculino ou feminino. No entanto, nós temos uma legislação que fala a respeito do registro de nascido vivo, que é aquele registro da maternidade, são dois diferentes. E nesse da maternidade tem que conter, né, que é uma pessoa intersexo. O problema é, se isso realmente tivesse acontecendo, nós não teríamos tantas mutilações, que é o que ocorre. Essa legislação é desde 2012. Thaís vive falando isso perfeitamente. No entanto, muitas vezes as pessoas nem conhecem. Em São Paulo já está se dando uma capacitação para que as pessoas que vão fazer esse documento nas maternidades saibam, e também nos cartórios. Aqui em Sergipe nós estamos tentando fazer pela OAB Sergipe. O projeto ainda está na parte de elaboração. É importante que a gente saiba que não é um mero querer de mãe ou um mero querer de pessoa intersexo. Eu estou falando aqui, né, como uma pessoa intersexo, advogada. Então, assim, eu sou advogada, eu não sou, não estou falando simplesmente por mero querer. Realmente, a Constituição, ela diz que nós podemos e devemos ser quem nós somos. Nós temos esse direito. Então, assim, exigir realmente das maternidades, dos cartórios, que façam valer nosso direito. E também uma coisa que eu falo muito é uma omissão não colocar a mutilação dos bebês intersexos como realmente um crime de mutilação, porque é um crime de mutilação. Mas é algo que não é falado dentro de nenhuma maternidade. Muito raramente você vai ver um médico falando sobre isso. Os médicos vão querer fazer, eles chamam de cirurgia de adequação de sexo. Isso me dá tremedeira. Porque ninguém aqui tem que adequar ninguém. Nós somos seres humanos. Existem pouquíssimos casos, raros os casos, de pessoas intersexos que precisam de intervenção cirúrgica para sobreviverem. Nesses casos, é óbvio que nós somos a favor. E a legislação é a favor da cirurgia também. Por quê? Porque é caso de sobrevivência. É diferente. Né? É diferente. Agora, nós queremos nos pautarmos numa legislação que apoia a questão da diversidade de pessoas,
que é a favor do direito de ser de cada um, e chegar numa maternidade e pedir para que o pai ou a mãe ou o próprio médico sozinho escolha se vai ser um filho homem ou uma filha mulher, sendo que a genitália não vai interferir no gênero, porque também tem isso. O problema dessa sociedade patriarcal heteronormativa binária é esse. Nós estamos lidando com duas coisas totalmente diferentes. E aí, quando essa criança crescer e descobrir não, né? Porque ela sabe qual é o seu próprio gênero. Mas quando ela liberar esse gênero, o que é que vai acontecer? Quando ela descobrir que ela foi mutilada lá atrás. Muitas vezes, isso pode gerar vários problemas psicológicos. Que a legislação tem a obrigação de cuidar dessa criança para que isso não ocorra. É dever do governo não permitir crime. No entanto, para as pessoas LGBTs, a gente precisa que o STF diga, mutilação. Só que mutilação é um crime. A gente não deveria estar dando isso. A gente precisa disso no Brasil, mas se a gente olhar outros países, como a Alemanha, a Suécia, Holanda, nem esses países precisam de. Inclusive, é crime, porque é crime mutilação. É um crime. Então, as pessoas têm que entender que a Constituição está do nosso lado. Só que a gente só pode usar quando a gente conhece. E eu não estou aqui falando simplesmente só como uma pessoa intersexo. Eu estou aqui falando da intersexo advogada. Estou falando com propriedade, falando sobre Constituição, legislação. Então, eu acho que é importante que nós um pouquinho e simplesmente cumprirmos o que está ali escrito. Mônica, a sua conexão, ela está falhando muito, a gente quer muito te ouvir. E essa conexão, você tá, qual que é um canal para quem quiser tiver mais questões e quiser te conhecer melhor? Você tem algum canal mais direto, além da página da ABRAE, claro, que você faz parte, que você está aqui? Eu não estou entendendo. Pessoal, a gente está com um problema seríssimo aí com a conexão da Mônica. A gente não está conseguindo. Cássia, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando isso que Mônica veio trazendo para a gente, que é da legislação, como essa legislação se confunde, que por vezes a mesma pessoa que está lutando pelo direito de ter uma certidão de nascimento é a mesma que está lutando para ter um reconhecimento dentro de outras questões. E aí eu te pergunto o seguinte, você era uma mãe que tinha uma ligação muito, muito forte com as mães da diversidade, porque você era uma mãe de pessoa trans. E de repente você também é mãe de pessoa intersexo. Como assim? Por que isso? Por que essas duas discussões elas são tão próximas? Então, eu vou até contar uma passagem que é para ver se chega mais próximo o assunto de todas as mães. Eu tive um questionamento vindo de uma mãe da diversidade e ela é médica. E ela veio me perguntar, Cássia, eu gostaria de entender a sua mudança. Eu fiquei assim, não entendi essa pergunta, porque ficou muito no ar.
Aí ela explicou, a sua mudança de mãe de trans para mãe de intersexo. Eu respondi, não houve mudança nenhuma. A minha filha, ela nasceu pessoa com questões intersexo. Ok, isto não foi explicado lá atrás quando deveria ser. Isso passou batido para nós, ela foi educada como um menino, foi registrada como um menino. Mas pelos 19 anos, 20, ela se entendeu, se apresenta, se expressa mulher. Ok? Por que ela fez a transição de gênero? Porque ela nasceu uma pessoa intersexo. Aí o médico acha por bem fazer o xizinho ou no feminino ou no masculino, sem aguardar que a pessoa expresse o seu gênero. Ela não passou por cirurgia, mas há crianças que passam, e são muitas. Então, aguarde a pessoa expressar o seu gênero, para que ela não tenha que fazer uma transição de gênero, e aí é o caso que eu digo que minha filha fez uma transição compulsória, porque não seria necessário se aguardasse ela expressar o gênero. Então, para pessoas, mães que chegaram agora e não estão compreendendo, não houve uma mudança. Eu era mãe de trans e agora eu sou mãe de intersexo. Não. A pessoa não deixa de ser intersexo ou começa a ser intersexo em tal idade. Ela nasce. Minha filha só entendeu que ela é intersexo com muita leitura, conhecimento e tal, sozinha. Não teve um médico lá quando nasceu para explicar. E até então ela já tinha feito transição de gênero, veja bem. Ela já tinha feito a transição de gênero. Então não é que mudou de uma mãe para outra. Não, ela fez a transição de gênero por ser uma pessoa intersexo. Cássia, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu, por exemplo, eu começo a enfrentar muitos preconceitos quando eu vou percebendo que eu não tinha uma adequação, por eu ser travesti, por exemplo, no esquema social. Era a sociedade que não me aceitava, exatamente porque a minha diferença ela era compreendida socialmente falando. Quando você fala que você já vem com essa criança desde o nascimento, isso não seria um facilitador para qualquer outra compreensão da diversidade sexual dessa pessoa? Como assim? O facilitador, como assim? Explica mais o que você está... Deixa, explico. Mônica está aqui. Parece que Mônica está estável. O que eu estou dizendo, Cássia, é que, por exemplo, a gente vê que existe uma rejeição ao corpo trans, mais assumidamente, e um desconhecimento total sobre o corpo intersexo. Total, E aí, total. total. Então, assim, por vezes a gente vê que existe aí uma transfobia, mas também que é um misto de intersexofobia, que é uma coisa que a gente fica tentando entender como funciona. O que eu estou te perguntando é, como você teve uma complexidade no seu colo desde dos primeiros minutos desses 23 anos até agora, quando você ainda luta, porque a gente pensa, 23 anos depois já era para você estar descansando dessa luta, mas pelo visto a sua luta não vai acabar nessa vida, né? Você vai ter que viver algumas vidas para poder assistir essa mudança, e você tem feito parte dessa mudança. É isso que eu acho que eu gostaria que você pensasse um pouquinho para nos falar. Deixa eu tentar falar com Mônica. Mônica, por favor, não caia. Então, o que acontece? Aquela transfobia, eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que é isso que você quer que eu fale. A questão da transfobia, ela é crime, né? Não é uma analogia, ninguém está se usando da lei do racismo, mas é porque o significado de racismo dentro da legislação é justamente esse, quando uma comunidade dita a comunidade superior, né, faz algum tipo de preconceito com a minoria. Então,
isso daí já vai configurar, oprime a minoria, então isso daí vai configurar o racismo. E aí, nessa questão da pessoa trans, e na questão do LGBT também, né? E aí foi isso que o STF falou. Eu acho que essa questão da liberdade da pessoa ser quem ela tem que estar resguardada na lei, mas a pessoa também precisa, infelizmente, a pessoa precisa exigir, porque na realidade a pessoa não deveria precisar exigir, é um direito dela ser respeitada. Então, eu estou falando o feminino porque pessoa a gente, né, configura no feminino. Mas, então, eu acho que a gente fala da questão da pessoa trans e é muito complicado porque, ao mesmo tempo que se teve muitas vitórias, né, de poder mudar o nome no cartório, que é muito mais rápido, de maneira gratuita, inclusive, no entanto, não existe esse respeito dentro da sociedade. A sociedade não mudou. Então, eu entendo que a legislação é algo muito importante e que a gente precisa realmente da legislação para que a gente consiga dar um passo na frente. Mas a educação é essencial. Isso que a Thaís fala melhor do que ninguém, né? A educação é essencial. Porque se a gente não mudar as crianças, nada vai mudar. Eu vou falar aqui um caso, como eu não estou citando nomes, nem o nome da escola, eu posso. Eu vou falar aqui um caso que eu peguei ano passado, no começo do ano, que foi muito triste, de um menino trans de 11 anos de idade, dentro de uma escola pública, que foi espancado dentro do ônibus escolar. Para quem não sabe, o ônibus escolar é a extensão da escola. Então, era assim responsabilidade da escola. É como se ele estivesse dentro da escola. A professora dele realmente tentou conversar, só que é muito complicado, porque foi se descobrir o quê? Que tinha uma mãe que não queria, né? Que o aluno tinha falado, ó, meu nome é esse, nome masculino. Quando ele foi espancado, no dia seguinte ele já chegou para a professora dizendo o nome feminino. Então, assim, dói muito. E aí a professora me ligou e falou, Mônica, você é a pessoa que eu conheço para poder lidar com essa situação. Está acontecendo isso, isso, isso na escola. Vamos falar com a diretora para ver se a gente consegue implementar algum projeto dentro da escola e explica para ela que a escola pode ser autuada por causa dessa situação. E aí eu expliquei para a diretora, conversei tudo certinho. E o psicólogo da escola, graças a Deus, o psicopedagogo, ele fez um trabalho com esse menino, só que não conseguiu durar muito tempo, por causa dessa questão da mãe. Mas o Conselho Tutelar tirou a criança da mãe e eu não sei mais por onde está, porque eu estava com a professora e com a escola, eu não estava acompanhando a criança em si. Mas, assim, fico pensando nessa criança todos os dias, não vou mentir, porque eu acho que essa questão escolar conta muito, mas esse caso me mostrou que a gente precisa, sim, falar de questão de sexualidade e gênero dentro das escolas. Porque se não mudar, lá atrás, quando a gente é pequeno, isso vai continuar acontecendo, não importa. A Sara mesmo, acabou de dizer, ela está lutando há mais de 20 anos e ela continua precisando lutar. E eu não acho, eu luto há pouco tempo. E às vezes eu acho, meu Deus, por que eu estou lutando por um direito de existir? É um direito legado pela Constituição, não era para eu estar lutando por ele. É um direito líquido e certo. Quando a gente fala um direito líquido e certo, é porque é algo garantido. Não tem o que se questionar. No entanto, a sociedade nos reprime. Reprime nossos corpos, reprime os corpos das pessoas trans, reprime os corpos das pessoas intersexo, reprime todas as pessoas LGBTs. Então, a gente precisa falar disso. E nessa questão da filha de Cássia,
eu fico muito preocupada com o psicológico, não só da filha, mas da própria Cássia. Porque o que ela fez não foi porque ela quis. Não foi. O que ela fez lá atrás não foi porque ela quis. Foi porque deram para ela como se fosse a única resposta. E isso não pode acontecer mais. Então, é uma obrigação do próprio legislador, acho que do próprio governo, colocar, né, as pessoas para poder fazer essas capacitações. No meu caso, eu falo exclusivamente da questão mais jurídica, né, do tabelião, do cartório, mais essas questões. Mas é uma obrigação do Estado, gente. É uma obrigação do Estado. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, mas ao mesmo tempo muito triste por isso ser necessário. Mônica, obrigada pela sua fala. Ela é muito importante porque você é uma mulher que está não apenas imbricada na discussão por ser uma mulher intersexo, mas por estar à frente de uma comissão que é muito importante, muito cara para todos os corpos intersexos nesse país, porque você trabalha diretamente com a jurisprudência. Então, tudo que você faz vai recuar muito e muito fortemente em toda a legislação que a gente tem acompanhado. Thaís, queria que você respondesse ou comentasse isso que o Leandro traz. Olha, o Leandro diz assim: e aquelas pessoas que só descobrem ser intersexo depois de exame e investigação com médico geneticista? E aí eu vou além, Thaís. Eu vou te perguntar aquelas pessoas que descobrem tardiamente um tal de gene intersexo. Existe um gene intersexo? Você que é uma pesquisadora que está aí entre a saúde e a educação e que acabou de fazer uma defesa de doutorado falando exatamente dessas questões, pode trazer uma luz para a gente poder pensar isso? Então, a questão intersexo ela é muito complexa, muito ampla. A gente vai ter mais de 43 categorizações médicas de variações, né, de estados intersexo, entre vários outros, coisas que não são categorizadas também. E então vai ter pessoas, por exemplo, descobrir quando nasce, vão ser estados intersexo, vamos pensar assim, não que mais amplos, né, mas que mais evidente. Então, vamos pensar, uma genitália ambígua, normalmente vai ter uma questão de cromossomo, uma questão genética, uma questão hormonal, né, uma variação maior para aparecer a genitália ambígua logo no nascimento ou no pré-natal. Agora, um estado intersexo, né, mais discreto pode aparecer na puberdade, por exemplo, vai ter a genitália externa masculina, dentro do padrão esperado, normatizado pela sociedade. E aí, essa pessoa, na puberdade, a gente tem relatos assim, né, dentro da própria ABRAE. Eu posso falar, não estou dando os nomes, né, estou preservando a identidade, mas de pessoas que começaram a sentir dores, achavam que era pedra no rim, tal, quando vai no hospital, porque a urina está com um pouquinho de sangue, então infecção urinária, e vai fazer um ultrassom, né, porque fez o exame de urina e não tem infecção, aí vai fazer um ultrassom, aparece que está menstruando, que aquele menino tem um útero, um ovário, e é uma menstruação. E aí, o que acontece? Vai ter que lidar com isso na puberdade. Então, assim, como fica esse pai, essa mãe, esse adolescente que até então meu corpo era um diminuto, que foi diminuto o tempo todo. Alguém está com áudio ligado, está dando retorno. Acho que é a Eliane. Aí o que acontece? Vai ter que lidar com tudo isso. Então, vai ter pessoas também que vai chegar, por exemplo, eu já vi casos que procurou a própria ABRAE com 40 anos que descobriu que era intersexo. Por quê? Também era um corpo masculino, casou, aí a mulher queria engravidar, não engravidava, fez exames, não tinha o que aquela mulher tivesse de problema, né, reprodutivo para não engravidar. Daí pediu um espermograma, aí o espermograma não tinha nenhum, né, espermatozoide. Aí foi fazer exame, no lugar de testículo tinha ovário, que é o que chama de ovotestes.
tá? Então, existem essas situações, por isso que tem pessoas que vão descobrir o estado intersexo só aos 40 anos, aos 30, aos 28, na puberdade, ou mães que vão descobrir quando na infância a criança, a genitália começa a variar. Então, assim, por isso que a gente precisa urgentemente levar esse debate para a escola, que a biologia comece a abordar isso nas escolas, não só a biologia, mas todas as disciplinas, que no pré-natal isso começa a ser dito para todos os pais, isso é muito importante. Eu estava até olhando aqui os comentários, a gente também está, a doutora Adalberto, né, está acompanhando a gente, dando parabéns pela iniciativa, e a gente também agradece, né, a todo o apoio que ele tem dado ao movimento intersexo, principalmente a questão dos bebês aqui em São Paulo, através da Secretaria de Saúde de São Paulo, né, onde ele exerce todas as atividades. Ele tem dado um apoio muito grande para a gente, né, e ele coloca até essa questão, né, que é muito importante. Ele sempre fala para a gente de levar esse debate para a parte neonatal, que ele acredita, e para a saúde básica, né. Thaís, deixa eu aproveitar que você já trouxe a parabenização do secretário Adalberto Chiocchi. Está aqui, muito obrigado, secretário, por estar aqui presente, assistindo e ajudando a gente a chegar em tantos lugares, né, com as nossas discussões. E trazer a Eliane Garcia. Eliane Garcia, quem é você? Conte para a gente, seja bem-vinda, o espaço é todo seu. Ligar o microfone aqui. Boa noite, eu sou a mãe da Manu, né? A Manu está fazendo 5 aninhos hoje, inclusive hoje é o aniversário dela. E a Manu também, a Manu nasceu com a diferenciação, né? Sendo intersexo. Só que isso eu só fui descobrir ao longo do tempo, porque os médicos não me explicaram. Ela nasceu com a má formação congênita, a estrofia de bexiga. Então, era bem difícil de identificar os órgãos, né? Bem difícil de poder distinguir. Tanto é que na ecografia a doutora disse, é uma menina, mas está diferente, né? Então, quando ela nasceu, eu acabei focando naquele problema principal, que é a estrofia de bexiga, que é os órgãos todos exteriorizados, né? Ela nasceu com os órgãos fora do corpo. Então, eu só pude dar mais ênfase para essa parte do corpo dela quando realmente eu vi que os médicos fizeram a cirurgia nela, sem me avisar, eles fizeram, né, o órgão ali, reproduziram o órgão ali, e aí que me caiu a ficha, sabe? Eu fiquei pensando, peraí, o que aconteceu? Ela foi para fazer uma cirurgia de bexiga, né, para colocar os órgãos dentro do corpo e fechar a parede do abdômen, só que ela saiu com uma plástica do centro cirúrgico. Ela saiu com uma vagina feita, com tudo feito, o médico virou ela de cabeça para baixo e fez tudo numa cirurgia só, ficou com ela 8 horas dentro do bloco cirúrgico, e aí ele só me disse quando saiu do bloco, a tua filha está operada, fiz tudo que tinha que ser feito. Eu disse, como assim tudo que tinha que ser feito? Não era para fazer esse reparo que é dividido em 3 partes, né? Primeiro feito a do corpo, o fechamento da parede, né? A direção da urina, né? Organizar tudo direitinho, essa parte como é que eu vou te dizer, do aparelho urinário. Uhum. E não foi só feito isso, foram feitas várias cirurgias em uma. Eliane, deixa eu te fazer uma pergunta. E ela saiu assim do bloco cirúrgico. Você é da área médica? Pode fazer. Você é da área médica? Oi? Se eu sou da área médica? Não.
Qual que é a sua Eu formação? sou apenas cabeleireira da área da. Isso. Eu sou cabeleireira também. Eu sou cabeleireira também. Eu estou te perguntando, Eliane. Eu sou cabeleireira também. Eu estou te perguntando, Eliane. Sim. Porque é importante que a gente mostre aqui, sobretudo, o quanto uma mulher que, por exemplo, não tem a menor compreensão do que são os aparatos médicos ou jurídicos, de qualquer modo, o quanto uma mulher como você precisa se instrumentalizar de várias coisas para poder alcançar um mínimo de direito. Eu vejo você falando e a impressão que eu tenho é que você é minimamente uma técnica de alguma coisa dessa área, porque você teve que se fazer, você teve que entrar no negócio, se instrumentalizar para poder lutar uma luta que para você não fazia o menor sentido até então. E isso talvez seja uma das coisas mais complexas, inclusive para quem está assistindo aqui, né? Porque quem está assistindo pensa assim, não, isso é uma discussão delas, né? Delas, mas não é uma discussão minha, é uma discussão delas. Até que esse delas, ele chega no outro corpo. Eu tive uma professora que ela passou anos da vida dela fazendo exames porque ela não conseguia engravidar. A relação dela com o marido era péssima, porque o marido acusava essa mulher de todas as formas pela infertilidade dela. Até que um dia ele foi fazer o exame, depois de quase 15 anos ela passando por exames absurdos. E aí descobrem que ele tinha uma condição intersexo. Agora, imagine isso na década de 80. Imagine quanto sofrimento foram sendo acionados para que algumas pessoas chegassem a esse momento agora. Eu vejo Mônica aqui, e isso faz muito sentido para a gente. Thaís com essa defesa, Cássia, que vem trazendo outras tantas narrativas, a gente fica pensando, qual que é a sua sensação? Você sente que você é uma mulher extremamente impotente, enquanto cabeleireira, tendo que enfrentar uma discussão que é médica, porque médico tem categoria nesse país. Agora, nós, por exemplo, eu que sou cabeleireira, a gente é quase que o motivo de banalização. É como se a nossa profissão fosse de segunda categoria. Queria que você falasse, Eliane, para o microfone. Abre o microfone, seu microfone está fechado. Agora foi. Abriu? Pronto. Viu? Abriu. Abriu. Então, pelo fato de você ser cabeleireira, trabalhar na área estética, beleza feminina, você não sabe de nada, né? Eu vi muito isso quando eu ia fazer o pré-natal da minha filha. Parece assim, aqui você faz, vai falar tudo com você, se você fosse assim, a última das últimas. Isso existe um preconceito, sim. E aí o fato de você falar sobre o seu filho, olha, não está certo, tem alguma coisa errada com meu filho, tem alguma coisa que não está fechando, parece que você está falando e você não sabe de nada, você é uma ignorante, fica quieta, eu sou médico, eu sei, eu tenho, né, eu sou mais que você, é bem assim que funciona mesmo, porque eu tive que estudar muito, através do problema da minha filha, eu comecei a correr atrás de informações, buscar informações para poder entender o que estava acontecendo. E eu vou te dizer bem franco, os médicos, eles me deixaram assim mais desinformada possível para que eles pudessem estudar em cima da minha filha, né? Mas eles não me deram nenhuma posição sobre o que estava acontecendo. Ninguém falou que a minha filha era intersexo. Ninguém falou que a minha filha ninguém fez um exame nela, ninguém detectou nela, né? Nada, simplesmente nada. Simplesmente eu levei ela para fazer uma cirurgia da bexiga, né? De reconstruir a parede do abdômen, de fazer essa parte urinária dela, e foi feita toda uma cirurgia feminina nela,
né? Se bem que ela tem toda a aparência de menina, tem tudo de menina, mas ali nos órgãos tinha uma diferenciação, né? Eu, inclusive, até quando eu estive em São Paulo, na casa da Thaís, mostrei para a Thaís, né, as marcas ali onde tinha a diferenciação, né, e possivelmente seria órgãos. Mas isso eu questionei dos médicos, perguntei o que seria aquilo, não, nada. Ficou no zero com a minha filha e me entregaram ela pronta, né, e como eles acharam que deveria ter sido feito. Ótimo. Mônica, quer comentar, Cássia? Ótimo. Mônica, quer comentar, Cássia? Por favor, vocês estão acompanhando? Vocês estão vendo a falta que faz a orientação do médico? Vocês estão vendo a falta que faz o médico chegar a explicar para essa mãe sobre pessoa intersexo? Como é importante o médico, se ele não tem conhecimento, ele buscar se atualizar? Tem alguém com o microfone aberto, tá? Essa mãe teve que, por si só, no meio de uma confusão danada, um bebê, ela teve que procurar informação porque o médico não deu todas as informações. Como assim? Porque o médico não deu. É um absurdo, gente. É um absurdo. É complicadíssimo isso. Fora que houve outras violências aí, né? Mônica, você quer continuar, pegar o gancho? Eu queria só falar uma coisa, rapidinho, em relação à Eliana, que eu acho que é uma coisa muito importante que ela não falou. Por causa dessa plástica que fizeram na filha dela, a bexiga infeccionou muito, né? E ela teve que amputar a bexiga, né? Eu acho que era importante falar disso. E hoje ela vive com incontinência, tem que fazer o uso de fralda 24 horas. Aí, por mais que, às vezes falam, mas o governo dá a fralda, né? Só que a fralda que vem do governo, ela é muito fraca. É aquela fralda que, por exemplo, as do Jacob, porque eles têm direito à fralda, tá, gente? É uma coisa que o governo fazia, não sei se ainda faz. Mas depois que você entra com processo com o governo, aí eles te dão a fralda. Não é nada assim, nasceu e tal. Não, você tem que entrar com processo para exigir um direito que tem a lei. Para o Jacob funcionava, porque o Jacob tinha insuficiência renal, então ele fazia muito pouco xixi por dia. Já para a filha da Eliane, não funciona, porque o rim dela funciona normalmente, e ela não tem a bexiga, então toda hora vai, né, ter aquela situação. E ela precisa sempre estar fazendo as campanhas para arrecadar fralda, para a cirurgia que ela está tentando. Aqui, ela ia fazer agora em São Paulo, depois de anos batalhando para essa cirurgia, e foi cancelada por causa da pandemia. E não sei também se aqui iam ter estrutura para fazer. Então, assim, ela fica em constante campanha, porque é uma criança que, por causa dessas cirurgia, ficou com sequela, né? E depois, quem quiser até contribuir, eu acho que era importante, Eliane, você deixar os seus contatos, tudo, sabe? Porque tem gente que às vezes fala, mas o governo dá fralda. Gente, a fralda do governo, eu pegava pacotes inteiros de fralda do Jacob que vinha toda destruída. É muito ruim aquela fralda, entendeu? Então, assim... O contato de todos vocês, Thaís, vai estar nos comentários dessa postagem. Então, junto com os comentários, vai estar o link do livro do Jake, do livro da Thaís, que é esse aqui, que é uma joia, que toda discussão intersexo precisa ter esse livro como referência, porque é um marco mesmo histórico, sobretudo de mães, né? Porque é uma mãe que escreve. Mônica, você comenta e eu vou trazer todos esses dados, a gente vai coletar os dados, algumas vaquinhas de algumas pessoas também precisam ser ajudadas, porque existe uma complexidade. Mônica, responda essa pergunta. Quais são os estados ou tipos intersexo? É possível falar isso? E aí, na sequência, por favor, comente isso que a gente estava trazendo já. Essa pergunta do Fer Rocha, né? Quais os estados ou tipos intersexo? Existem vários estados e tipos, eu não tenho como citar todos.
O que eu estudo mais é a parte jurídica, mas a gente vai ter o que é 46X e Y, vários estados, são 40, né? Thaís é melhor que eu, mas o ser tem características femininas e masculinas. Eu odeio ter que falar isso, porque quando a gente separa o feminino e o masculino, a gente já está corroborando com essa sociedade binária. O que a gente não é, as pessoas não são binárias, no sentido que eu estou falando do sexo também, porque existem outras características. Quando eu falo outras, é porque o sexo não tem um tipo só. Vou falar do meu caso. Existem os casos que aí falam, são mulheres que nascem com o lugar dos ovários, nascem com sacos escrotais. E aí falam que são mulheres que nascem assim. Eu discordo porque o ser mulher é o gênero, não tem nada a ver com o sexo. E se tem as características dos dois sexos, na minha concepção, é intersexo. Eu não quero brigar com ninguém, mas na minha concepção é. E eu luto para pessoas intersexo e eu falo muito, levanto essa bandeira. São vários tipos, não tem só, não é como o feminino, masculino, que é um tipo só. Tipos, o estudo é muito, não dá para a gente falar que tem pessoas que vão nascer genitálias, ou que não vão nascer com as genitálias, mas que vão ter os cromossomos diferentes, e aí vão ter algumas características. Então, não é uma coisa simples. Não tem como a gente discorrer aqui em 5 minutos. É humanamente impossível isso. Mas tem como a gente dar uma pincelada e dizer, é com características femininas e masculinas. Não estou dizendo que todo mundo que é como eu vai se considerar intersexo porque consideram. O que a gente Mas sabe... na minha concepção, intersexo é quando tem as características femininas e masculinas. Sim, o que a gente sabe, né, Mônica, Cássia, Thaís, Eliane, né, que também foi obrigada a se instrumentalizar desses saberes, o que a gente sabe é que as compreensões de sexualidade, elas são afirmadas como naturais, elas são naturalizadas, quando na verdade elas não têm nada de naturais, né? São construções sociais que a gente acaba adequando com uma certa naturalidade. Então a gente sabe que muito disso provém das explicações, inclusive da moda, né? As roupas. Quando a ministra, por exemplo, diz menino veste azul e menina veste rosa, parece que ela está falando um grande absurdo, mas a gente pode trocar isso para meninas usam saia e vestido, meninos usam calça. Quer dizer, quando a gente vai pensar a coisa de modo mais profundo, a gente vê que essa sexualidade ela é literalmente construída dentro de aspectos binários. E tudo que foge disso vai gerar uma grande complexidade para aquela pessoa que não tem essa noção, né? Então, quer dizer, e isso no campo também dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, né? Porque são coisas completamente diferentes. Então, a gente consegue entender, por exemplo, o SUS dá uma pílula anticoncepcional para mulheres cisgêneras, né? Mulheres ditas normais binárias, de graça. Mas quando a gente fala de tratamento para fecundação de mulheres lésbicas, por exemplo, ou para cirurgias de um corpo intersexo, isso parece que é um privilégio, né? Quer dizer, o que é privilégio? Privilégio é você privilegiar um grupo, né, que é reconhecidamente tido como superior, enquanto um grupo como esse é
o tempo todo estigmatizado como sendo inferior. Thaís, por favor, traga sua luz para as nossas compreensões. Está sem áudio, Thaís. Eu falei, nossa, agora que responsabilidade, minha luz, eu estou pensando que... Mas, assim, o que eu queria deixar hoje, né, todo esse debate, é pensar que as mães intersexo precisam ser olhadas, elas precisam de apoio, elas estão muito sozinhas, porque é uma responsabilidade muito grande que é jogada para as mães. Porque eu falo das mães? Porque o que acontece com os pais normalmente? É o que a gente vê. Quando descobrem um bebê intersexo, eles vão embora, tá? Essa é a verdade. Eles abandonam na primeira semana do nascimento. A gente vê isso muito. Quando não abandona, eles também forçam um pouco, né? A questão, não é falar mal dos pais, às vezes alguém fala, nossa, mas não é, a gente vê isso na prática, a gente vê os pais deixarem as mães, né? É igual mãe de UTI, a mãe começa a ficar cuidando do filho, o filho na UTI, nunca mais sai da UTI, quando ela vai ver, ela está sendo traída, ela está sozinha cuidando do filho e o marido está lá curtindo a vida. A gente vê isso, são coisas que mães de crianças paliativas, doença rara, passam. E quase esse debate quase ninguém traz. Às vezes fica só aquela, nossa, como ela está acabada, como essas coisas que a gente escuta. E em relação à mãe de intersexo, acontece isso. Ela é sempre responsabilizada, porque minha mãe me deixou acontecer isso, e ninguém às vezes tem a empatia de olhar a pressão social que aquela mãe passou. Ela está pós-parto, ela está após uma cirurgia, você está cheia de anestesia, eu estava sob efeito de morfina ainda, e as pessoas te falando as coisas, você não... Eu tenho lembranças, assim, até vagas de como foi, porque era muita medicação. O meu parto foi de alto risco, então eu fico pensando, a maioria foi assim. Então, você está lá super medicada, super assustada com o que está acontecendo. Aí as pessoas querem, cada uma fala uma coisa mais desconexa que a outra. Aí o pai, às vezes, acaba... Eu vejo mães que me procuram, eu não quero operar minha filha, mas se a minha filha se eu não operar minha filha, meu marido falou que vai largar de mim, porque ele não quer. Ele fala assim, que quem vai querer casar com a minha filha? Quem vai querer uma filha assim? Né? Quem vai querer? E tem uma mulher assim, no caso, né? Então, eu escuto isso de algumas mães, né? Que elas ficam assim, Thaís, eu não quero operar minha filha, eu não quero fazer tal coisa, mas meu marido falou que vai largar de mim se operar. E aí entra aquela questão da mulher que casou nova, que teve que deixar de estudar, que depende daquele homem financeiramente, que não tem autonomia nem emocional, nem financeira, e o que ela vai fazer? Então, assim, tudo isso é muito complexa a situação da mãe, ela é muito além do que às vezes falam, mas a mãe deixou, os pais mantêm segredo, não é só isso, isso é banalizar tudo que uma mãe passa. Então, assim, vai além. Você e Cássia, queria que vocês falassem um pouco do segredo, mas além do segredo, eu queria também perguntar, porque alguns médicos também, eles se defendem dizendo que existem alguns corpos que vão ter perda de sódio, e aí essa cirurgia é obrigatória, e por esse motivo, tudo que diferencia esse corpo esteticamente padronizado como masculino ou feminino vai ser adequado dentro disso. Queria que você comentasse isso, sobre esse corpo adequado, sobre a necessidade real médica, né, do corpo intersexo, e Cássia falasse do segredo da gente. Eu ia entrar nessa questão da singularidade. Quando a gente fala, gente, de deixar o filho crescer, escolher, a gente está falando isso que deveria ser para todas as crianças. A questão de gênero não serve só para criança intersexo, para criança que não é intersexo, para criança endossexo, também é essencial, porque pode ser uma criança trans, ela vai ter a congruência de órgãos dentro do esperado. Então, todo pai, toda mãe deveria ter a cabeça aberta para entender que tem que sempre deixar a questão de gênero, por mais que a gente tenha uma sociedade que manda a gente educar dentro de um gênero, saber que isso pode ser fluido, pode ter uma transição de gênero, que isso o que vai determinar
é como aquela criança crescer, a identidade dela, como vai se construir. Em relação às cirurgias... Sexo é uma coisa, gênero é outra coisa, não é? O médico, quando está lá, ele olha e fala, é gênero feminino. Não, não é. Porque tem até mãe que fala assim, mas minha filha não é intersexo, ela tem a genitália umbigo, ela não é intersexo porque ela não é lésbica. E a gente fica horas explicando que ser lésbica não tem nada a ver com intersexo também, que é uma questão de orientação sexual. E aí, o que acontece? A questão das perdedoras de sal, realmente, quando nasce, por isso que a hiperplasia é um dos testes que sai no teste do pezinho, porque envolve risco de vida real. Mas o que acontece? Se não tomar o hormônio, morre em horas, entendeu? Então, por isso que quando eu falo questão do hormônio, da questão da cirurgia plástica, isso é em relação à estética, quando a gente está falando. Olhar a singularidade, tem que pensar nos médicos, ele veio, falou que existe um risco de vida, acredita, existe, entendeu? Perdedor de sal tem risco de vida, tem que tomar hormônio, e não é porque é uma questão de gênero, porque realmente, se ficar sem, às vezes, em 6 horas, morre, se for um caso mais grave. Outros casos, por exemplo, mais leve, tipo hiperplasia, eu acho que não, tem vários tipos, mas eu não vou entrar em falar nesses detalhes, porque eu não sou especialista, eu não sou da área médica. Então, assim, escutem seus médicos, escutem os endócrinos. Agora, a cirurgia é urgente em que casos? Por exemplo, caso de distrofia, que os órgãos nascem todos abertos. Tem que fazer a cirurgia para pôr dentro, mas não há necessidade de fazer a plástica, por exemplo, da vagina. Porque a vagina já é um órgão genital que provavelmente ela só vai usar aquele órgão na vida adulta, porque criança e bebê não faz sexo. Mas colocar aquela bexiga para dentro, preservar um canalzinho da urina, isso é importante, porque senão aqueles órgãos vão estar expostos, inclusive até urgente. Então, assim, tem que pedir mais opiniões. Por exemplo, tá achando que aquilo não é importante? Procura outro médico, mas tem coisas que a gente... pela ABRAE, a gente sempre fala de olhar a singularidade de cada caso. Cada corpo intersexo é único, não tem nenhum corpo intersexo igual ao outro. E a questão também hormonal é única. Então, é bem isso que tem que ser pensado, na singularidade, não ser negligente, tá? O caso do meu filho, até a época que ele viveu, não foi preciso usar hormônio. Eu fazia a medição de hormônio, estava normal, dentro do esperado. Então, assim, não pode ser também negligente, a gente não está pensando só na questão das características, né, do gênero, mas, assim, pensar na saúde, né? Cássia? Com relação ao... Eu vou até me mudar um pouco do que você me tinha comentado, Sara. Com relação aos médicos, foi o comentário do secretário aqui agora, né? Que eles alegam que não tem formação com relação a gênero e etc. Eu faço parte do Mães pela Diversidade e eu já vi um movimento enorme dessas mães indo até aonde for necessário falar, conversar, ensinar, se for o caso. Né? A gente tem Mães pela Diversidade atuando em todos os ramos possíveis, profissionais de todas as áreas, inclusive na área médica. E tem curso, a gente faz, batalha por isso, a gente vai conversar. Precisa ir conversar? Aonde é? A gente vai. A gente monta uma equipe, não importa. Mães de trans, eu converso com mães de trans do estado de São Paulo inteiro. E a gente conversa em todo canto, com todo mundo, seja lá sobre o que for. Gênero é com a gente mesmo. Quer conversar? Quer levar informação? A gente vai. O que a gente está mostrando aqui é que temos demanda. É necessário. Precisa. Estamos batendo na porta e dizendo, queremos. Né? Enquanto sociedade, nós somos indivíduos batendo nas portas, de todas as portas da sociedade, dizendo, precisa, vamos conversar. Não tem na academia, ainda não se modernizou esse ponto, a gente faz a parte. Vamos atualizar o conhecimento. É necessário, é urgente, a gente está disposto a ajudar, colaborar, conversar para isso. Eu estive ontem numa reunião com um ambulatório de gênero, na reunião, encontro. Eles chamaram para conversar, eles querem ouvir os pais.
Eles estão cuidando de adolescentes e adultos com relação à transição de gênero, pessoa trans, e eles querem ouvir os pais. Então, a gente ouve, foi um debate, uma contação de história, que eles pegaram informações e estão lá babando com aquilo tudo, porque a gente está fazendo a troca. Eles estão se atualizando e a gente está aproveitando, achando aquilo lindo, porque nossos filhos estão sendo bem tratados. Eles têm interesse. Abriu, em Belo Horizonte, faz pouco tempo, está na internet, um hospital abriu um ambulatório para pessoas trans dentro do hospital. É possível. Teve vontade, foi lá e fez, estudou, se atualizou e montou. Entende? Então, assim, a gente percebe que há demanda de todo quanto é canto. Há pelas pessoas trans e intersexo, há demanda pelos pais, há demanda pelos médicos. Cadê o conhecimento? Vamos nos unir todos e aprender todo mundo junto? Porque a demanda tem, é necessário. Não é simplesmente chegar para a mãe e falar, não, você educa como menino, tá aqui, no meu caso, saiu o resultado do exame de sangue, você registra como menino, ponto final, não falou mais nada. Como assim? Sabe? Eu fui entender que questão intersexo interferiu na vida da minha filha depois dos 20 anos de idade dela. Gente, que isso? Né? Além dessa problemática toda em bebê, vamos operar para ver qual que fica mais certinho, mais bonitinho, você educa como menino ou menina, é um absurdo. Tem que esperar o gênero. O que é interessantíssimo que você está falando, porque a gente tem mania de dizer a medicina, a escola, né? E na verdade a gente não está falando disso, a gente está falando de um hegemônico, né, posto, porque na verdade existem muitos médicos muito comprometidos, nós temos isso, prova disso, né, dentro dos nossos grupos, estão ultra comprometidos com essas questões. O ano passado e esse ano eu recebi alguns convites para falar sobre identidade de gênero, orientação sexual, direitos sexuais e reprodutivos. Aí está nos grupos de formação também na área médica. Você, Amiel Vieira, que é um grande formador, meu amigo, a gente não pode deixar de citá-lo aqui, Carolina Iara, e vários professores em todo o Brasil que têm chamado pessoas implicadas, que têm o seu corpo realmente comprometido para essa discussão em suas salas de aula. Então, aquele cara que ainda acha que ele está fazendo uma medicina sem essa contextualização, ou que ele está vivendo numa escola, ele está muito fora da casinha, né? Ele não entendeu ainda que o mundo é redondo, a coisa foi rolando e a gente já tem alguns espaços tendo uma formação muito intensa. Obviamente é precário em muitos pontos do Brasil, mas a gente já tem essa discussão, sobretudo em páginas como essa da ABRAE. A gente está começando a chegar mais próxima do final dessa discussão, e eu queria muito agradecer as pessoas que vieram aqui comentar. Glau Avelar, Cláudia Ramos, Priscila Sanches, Ivone Tomás, que diz que a filha não produz estrogênio, Adalberto, o secretário Adalberto Kiyoshi, Akemi, muita gente que foi chegando, Ferdinand, e agradecer Sônia Camargo, Leandro Figueira, todas essas pessoas que foram nos acompanhando durante a discussão, que são pessoas que, de um modo ou de outro, estão muito comprometidas com essa luta. Então, assim, em momento algum, essas mães estão sozinhas. E eu lembro, por que é importante a gente estar numa formação com múltiplas pessoas? Porque nem sempre aquela pessoa que vai trazer para você a informação é aquela que está mais ocupada dela. Por exemplo, eu que não tenho nada a ver com intersexo, até então, só tinha meus alunos, sou eu que vou, por exemplo, conversar com o país num momento muito específico. E aí a gente começa essa grande aliança. Então, quem traz essa informação, nem sempre é aquela pessoa que a gente vai atrás. Tem um monte de polos que estão trabalhando nesse coletivo, nessa rede imensa, sobretudo que mães da diversidade, mas as mães da ABRAE, as mães trans, essas mulheres incríveis, e histórias maravilhosas para contar, vem aqui trazendo. Eu queria muito agradecer a vocês duas. Queria que você, Cássia, que representa tanto nessa luta, e que é uma mulher que vem construindo tanta coisa
para a gente quando você fala, olha, eu sou uma mulher criada assim, fui desse jeito, aprendi assim, e aí você vem desconstruindo tudo isso para facilitar a vida da sua filha, e não só da sua filha, de todo mundo que te conhece, que te assiste, que te acompanha nas suas redes sociais. Queria que você dissesse quais são as urgências, o que está faltando, o que a gente precisa fazer, o que você nos instrui, o que você nos convoca a fazer. Sara, primeira coisa, levar conhecimento. É importantíssimo, entendeu? Você só vai quebrar, desconstruir tudo isso se você levar conhecimento. Educação, é escola, é hospital, é médico, é tudo. Conhecimento. Divulgar, conversar, dialogar, principalmente dialogar, né? É o que eu tenho buscado. Eu converso com mães de trans do estado de São Paulo inteiro, a gente troca muito, o Mães de Trans movimenta a sociedade num ponto, está numa efervescência, que nós estamos dizendo sociedade, nós temos demanda, e aí? Lidem com essa demanda, entende? Muitas pessoas são pessoas trans porque nasceram intersexo. Chegam na idade adulta e se deparam com isso, quer dizer, pô, e agora, mais essa? Entende? Então, não é necessário chegar nesse ponto, não é necessário tanto preconceito com pessoa trans, não é necessário tanto segredo com pessoa intersexo, não tem, é tabu, né? Vamos falar, vamos conversar, vamos dialogar. Esse encontro aqui é importantíssimo, que tenha mais encontros, que venham mais mães. Quem não tiver num ponto, numa delicadeza, que não conseguir falar, se manifestar, não pode por isso ou por aquilo, procura Thaís, me procura, acessa as redes, pode me achar em qualquer canto, tá? Tô no Instagram, tô no Face, Thaís também, a gente conversa, dialoga. Estamos em reunião com a Secretaria de Saúde, muito obrigada, tá? Tá abrindo, a gente está lá discutindo. As mães precisam ser orientadas desde o pré-natal. Quando nasce o bebezinho, é para a mãe que eles vão falar, olha, eu vou operar seu filho, e ela não sabe de nada. Opera, depois passa anos, a pessoa não queria nada daquilo, e aí? Sabe? É importantíssimo que as mães tenham o conhecimento, que o médico acompanhe, oriente desde o pré-natal. E o conhecimento não pode parar de ser divulgado nunca, nunca. Thaís, querida, você que é uma lutadora, diga as suas contribuições. A gente pode estender um pouco, Thaís. Fale o que você quiser, porque quando eu estou com você, eu só aprendo. A Sara está me deixando muito emocionada aqui, porque ela fica postando essas imagens lindas e todas as imagens fazem parte da minha vida. E aí ela está me matando de emoção, porque cada foto dessa tem uma história enorme por trás. São pessoas maravilhosas, Danilo hoje é secretário da ABRAE. Cada um assim me contribuiu muito assim para mim, o do Jacob, Instituto Jacob. Então, assim, do livro Intersexo, tudo tem uma história, tem um porquê, como tudo foi surgindo, né? Então, ela tá me matando de emoção com essas fotos. A Sara falou assim, eu tô aqui só como uma aliada. Que aliada o quê? Não sei se a Sara, ela sabe disso, mas nem todo mundo sabe. Eu sempre chamei a Sara de vó de honra do Jacob, né? E por que eu chamo a Sara da avó de honra do Jacob? Porque quando eu tive o Jacob, a primeira pessoa que me explicou, seu filho é intersexo, dessa forma, me explicou que era intersexo e fez com que eu entendesse e sentisse finalmente uma terminologia que contemplasse como eu entendia o meu filho, foi a Sara. Porque até então era sexo ambíguo, sem estar indefinida e tal, né? E aí, quando eu encontro a Sara no grupo dela, né, Teoria Queer, que hoje eu queria entender, né? E eu conto o que estava acontecendo comigo, e ela me fala, né, que ele era intersexo, eu pensei, finalmente aconteceu, porque até então eu entendia meu filho como não binário. Eu nunca tinha escutado o termo intersexo. E
E aí isso me contemplou, e ela soube me explicar, foi me apresentando pessoas, aí através dela eu cheguei nas pessoas adultas intersexo, no Ernesto, na Dione, no Amiel, no Shea está aqui acompanhando, pessoas que eu tenho muita gratidão. Então, assim, aí a Sara, em muitos momentos na minha vida, ela foi me acompanhando à distância, e quando o Jacob faleceu, ela foi a primeira pessoa a me telefonar, tinha acabado de receber a notícia, e ela chorou junto comigo. E aí, quando eu fiz o livro Jacob, foi para ela que eu pedi para fazer a revisão ortográfica, porque tinha que ser uma pessoa que vivenciou tudo, que discutia comigo a questão da linguagem do intersexo, então, uma pessoa assim, que desse entendimento, né, que ultrapassa, né, todo o binarismo. Então, a Sara falar assim, estou aqui só como aliada, tá nada, tá, gente? Ela faz parte de muita coisa aqui, da história toda. Então, assim, a Cássia, quando eu conheci a Cássia, a gente se conheceu na Casa Florescer, que é um abrigo para mulheres trans e travesti, que eu sempre gostei muito de lá, agora, por causa da pandemia, não dá para a gente ficar indo mais lá, mas é um lugar que, quando eu estava muito angustiada e muito triste, quando o Jacob faleceu, né, e o Beto da Florescer sempre, vem para cá, eu ia lá e eu saía de lá feliz da vida, não sei explicar a energia maravilhosa que aquele lugar tem, mas sempre que eu vou lá, eu volto bem. E então todo mundo, aí a Sara me coloca a foto da Manuzinha linda, e eu e a Eliana, a gente tinha um sonho, né, que o Jacob era 1 ano mais novo que a Manu. A gente queria que os dois crescessem brincando junto para eles terem contato com outra criança intersexo, para eles saberem que eles não eram a única criança intersexo, porque a Eliana também fala, minha filha é intersexo, tem poucas mães que falam isso. Então, a gente veio para São Paulo no mesmo mês, ela para tratar a estrofia, né, da Manu, e eu para tratar as cardiopatias do Jacob, e a gente se encontrou, a gente tirou foto deles junto. Então, a gente queria que o Jacob e a Manu brincassem e crescessem junto para ter uma... Sabe, é legal se identificar com alguém, quando a gente encontra alguém. Então, a gente achava importante isso, mas aí o Jacob faleceu, né? Então, aconteceu tudo isso, né? Porque são poucas as mães que têm essa abertura que a Eliana tem, né? Eu tô colocando tudo no meu olho, vocês fizeram chorar. Aí... Essa peça do teatro da Ayan Brenda também, gente, uma coisa que marcou muito a história da gente, isso aí, né? O Dr. Magnus levou tudo a peça no Dia da Visibilidade Intersexo. Então, assim, são coisas muito emocionantes mesmo. E eu acho que esse afeto todo faz parte da gente pensar, chamar outras mães para estarem junto, dividir suas histórias, né? Como diz a Cássia, sair do armário, as mães também têm que sair do armário, não é só os filhos, né? Então, isso é importante, porque quando dá visibilidade, naturaliza, outras mães conseguem se apoiar e pedir ajuda, e o preconceito diminui. O filho não vai ser menos menino ou menina porque é intersexo, é só um estado biológico. Então, as mães têm medo então minha filha é uma criança trans, porque sabe que ser trans tem um preconceito, tem medo que o filho seja assassinado na rua, não é por preconceito, é por medo. Então, assim, eu não sei nem o que eu falar, tô até perdida, porque a Sara pega e me deixa toda... Mas, assim, eu vou deixar bem claro isso, que tem algumas mães de intersexo acompanhando, umas mães muito queridas, nossa. A gente vai exibir um vídeo que começa assim, vamos falar de amor? E que é um vídeo lindo, produzido pela Thaís. E que... ela vai acabar com a minha vida. Não, a live já acabou. Agora a gente vai exibir o filme, porque eu acho que esse filme não tem como assistir sem que a gente não reveja os nossos privilégios na vida. E aí eu me sinto extremamente privilegiada como vó, como pai de um menino. Eu tenho um filho de 28 anos, eu tenho um neto de 6, e que há todo tempo me lembra que meu neto poderia ser uma possibilidade do seu filho, Thaís. Os dois regulam praticamente uma idade muito próxima. Então, por isso, as nossas dores, elas, com o distanciamento, elas foram sendo tão ecoadas. Para mim é muito importante que todo mundo entenda que algumas dores, elas são banalizadas. Meu filho longe de mim por 15 anos
eu era uma mulher trans, é porque a minha dor valia menos que qualquer outra dor. A sua dor, quando você dança no seu polidense, ela não é vista, porque a sua dor talvez ela valha menos que a dor de uma mulher que veste de preto e nunca mais pinte o rosto. Por que a gente ainda vive isso? Eu sinto muito que seja dessa forma. Eliane voltou para poder fazer a despedida. Despedir. Que bom, Eliane. Peraí que eu vou te adicionar aqui. Ah lá, Eliane, que coisa boa. Eliane, fale aí pra gente das suas considerações finais e a gente vai assistir um filme já. Então, essa é a batalha, né? Uma criança linda, né? Desse jeito, né? E simplesmente ela foi entregue na mão dos médicos, ela foi vítima de vários erros médicos que comprometeram a vida dela, né? Ela vai ficar usando fralda, provavelmente para o resto da vida, né? Porque teve complicações, né? Nas cirurgias, né? Nessas atitudes dos médicos. Mas a gente segue, né? Na luta, né? Sem desistir, né? Lutando, batalhando, para que ela consiga fazer o básico, né? Que é o que todo mundo faz, é conseguir ir no banheiro, fazer suas necessidades, ter uma vida normal como qualquer outra criança. Mas a gente sabe da dificuldade, porque a luta é grande. São muitas cirurgias pela frente, né? São campanhas que não cessam mais, né? Porque a vida continua, ela corre risco de vida, né? Pelo que foi feito, né? Foi um erro gravíssimo, né? Um erro fatal que compromete os rins dela e por causa desse erro pode haver um refluxo urinário e a urina voltar para os rins e isso dá um problema, né? Que você sabe que pode acontecer, né? Mas a gente segue em frente, né? Que bom se todas as mães pudessem ter acesso a informações, né? Que todas consigam ter informações. Isso é meu desejo, porque eu não quero que ninguém passe o que eu passei, né? Ninguém tenha esse sofrimento, o qual eu tive, e isso é doloroso demais, né? Se eu pudesse ir para o lugar da minha filha, eu queria estar no lugar dela, né? Que eu pudesse não ver ela dessa forma, que ela está sofrendo, que ela sofre. Eu queria fazer um teletransporte, né? E não deixar minha filha sofrer com isso, né? Mas faz parte, né? É uma luta que a gente tem que abraçar. Então, eu agradeço, né? Demais. E agora a gente vai comemorar os 5 aninhos dela, que essa figura está de aniversário, né? Que o bolo está esperando. De Mulher Maravilha. E ela disse que ela é a Mulher Maravilha. Ave Maria, quem dá conta, Viu gente? só? Ela é a super Mulher Maravilha. Então, agradeço demais a todos que estão na live. O convite, né? Não vai mandar. O convite que foi feito, adorei mesmo. Desculpa cair a conexão, eu tive que buscar o bolo. Foi uma função, mas obrigado. Acho que o recado foi passado, né? Importante que vocês conhecerem um pouco da história, né? E eu acho isso importante, isso agrega experiência, conhecimento, né? E essa troca de informações é muito importante, né? A gente saber o que anda acontecendo por aí, né? Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Eliane. Obrigada, Thaís. Cássia. Manu, eu quero que eu lesse. Você lembra do gurizinho? Não. Ela tem o gurizinho lá. Olha lá, o gurizinho tá grande. Aqui, ó. Olha lá o gurizinho. O gurizinho tá grande. Ai, parabéns, Manu. Beijo. Aniversário, ó. Beijo. Tem que cantar o parabéns. Eu queria agradecer, porque a gente tem médicos que estão acompanhando, que estão sendo grandes multiplicadores dessas condutas menos intervencionistas. A doutora Dária de Manaus está aí, ela faz aulas falando, ela se baseia muito no artigo do Magnus, de Intersex, que tem aqui. No livro do Jacob, ela tem levado muito a doutora Dária
Dr. Magnus, todos, gente, doutor Adalberto, doutor Roberto, que tem levado para as faculdades de medicina a nossa voz, tem levado dos ativistas intersexo.
Obrigada.